Você está sofrendo? Talvez seja propósito. Descubra a verdade. Você já parou para pensar se existe um mistério escondido por trás da dor que você está enfrentando agora? Já questionou se esse silêncio de Deus não é ausência, mas parte de um propósito que ainda não foi revelado? Hoje, você vai descobrir o que realmente significa quando o sofrimento chega e nada parece fazer sentido. Vai entender por que muitas respostas não vêm imediatamente e por que certas batalhas não desaparecem quando você ora. Talvez o que você está vivendo não seja castigo, mas o início de uma obra divina que ainda está em construção. E aquilo que hoje te machuca pode, na verdade, estar abrindo caminho para um milagre. Eu digo isso porque já senti o peso desse silêncio. Já busquei explicações que não vieram na hora e aprendi que Deus trabalha de um jeito que ultrapassa aquilo que conseguimos enxergar. Tenho estudado profundamente como ele usa processos difíceis para transformar pessoas e vi histórias reais de fé que nasceram exatamente no momento em que tudo parecia perdido. E existe algo que quase ninguém percebe quando está sofrendo. Uma chave espiritual tão simples e tão poderosa que muda completamente a forma como enxergamos o silêncio divino. O que vou revelar a seguir pode transformar o modo como você interpreta a dor e pode fazer você perceber que talvez nada disso seja aleatório. Digite 1 para continuar ou diga as alterações que deseja. Quando a dor não faz sentido. Ainda. Quando a dor chega sem explicação, a primeira coisa que ela destrói não é a alegria, mas o sentido. A vida continua acontecendo, o coração continua batendo, mas tudo perde cor. É como se a mente ficasse presa em um corredor escuro, tentando encontrar uma porta que nunca se abre. Você olha para os acontecimentos e tenta encaixar as peças, mas nenhuma imagem se forma. A dor desorganiza, desmonta planos, embaralha expectativas e faz você enxergar apenas o que está faltando, nunca o que está sendo construído. É nesse começo que a maioria desiste, não porque não tem força, mas porque não entende o que está acontecendo. A primeira fase do sofrimento é sempre silenciosa e confusa. Deus não se explica no princípio, ele permite que a situação se revele aos poucos, como alguém que coloca as bases de uma casa antes de erguer as paredes. E ninguém passa pela obra de uma construção sem sentir incômodo. Pedras são quebradas, terra é removida, fundamentos são aprofundados. Nada disso parece belo, nada disso parece digno de esperança enquanto está acontecendo. A obra só parece obra depois que termina. Antes disso, é só sujeira, esforço e espera. A dor funciona da mesma maneira. Ela começa bagunçando aquilo que você achava organizado para só depois reorganizar aquilo que realmente estava errado. Quando uma pessoa sofre, ela tenta interpretar a dor segundo a lógica do momento, mas a dor nunca fala com o presente, ela sempre conversa com o futuro. Ela não explica o agora, ela molda o amanhã. A confusão que você sente hoje não é falta de propósito, é sinal de preparação. O que parece contra você pode estar criando o espaço que será preenchido pelo que você ainda não sabe que precisa. Nada que dói no presente tem como revelar sentido imediato, porque o propósito não nasce ao mesmo tempo que a dor. Ele amadurece enquanto ela age. Primeiro a terra é remexida, depois a semente é plantada, e só então, um dia, sem aviso, algo começa a brotar. Você olha para trás e percebe que nada foi em vão. A dor assusta porque inverte as coisas. Aquilo que você valorizava perde importância e aquilo que você ignorava começa a ganhar destaque. A dor remove ilusões, retira apoios falsos, corta dependências que estavam te enfraquecendo, mesmo que você acreditasse que elas eram necessárias.
A dor te obriga a enxergar o que estava escondido, ela revela mais do que machuca, ela ensina mais do que fere. Só que enquanto isso está acontecendo, parece injustiça, parece abandono, parece falha. A dor só mostra seu verdadeiro rosto depois que cumpre o que precisava cumprir. Até lá, você só sente o impacto, nunca a intenção. E há algo que a maioria não percebe. Deus não demonstra propósito explicando, ele demonstra propósito sustentando. Ele sustenta você em um momento que você jura que não consegue suportar. Ele te mantém de pé quando tudo à sua volta aponta para a desistência. Ele silencia porque seu silêncio é um convite, não para entender, mas para confiar. Quando você não sabe o que fazer, não sabe o que pensar, não sabe como agir, esse é exatamente o ponto onde Deus começa a mostrar quem Ele é. Não no que Ele tira, mas no que Ele mantém. Não no controle que você queria ter, mas na força que você não sabia que possuía. É por isso que a dor não revela propósito no início. Não revelaria nada se revelasse cedo demais. Você não teria maturidade para compreender e talvez, sem perceber, colocaria a mão no que ainda está sendo moldado. Deus não explica para você não interferir. Deus não responde rápido para não estragar aquilo que ainda precisa crescer. Ele deixa você caminhar no escuro porque sabe que quando a luz vier, você não vai apenas compreender, você vai agradecer. A luz só faz sentido para quem passou pela escuridão. O milagre só é milagroso para quem conheceu a impossibilidade. A resposta só é valiosa para quem suportou o silêncio. A dor que você sente hoje pode ser o início de uma preparação que só se tornará clara quando você olhar para trás. O que você chama de confusão, Deus chama de fundamento. O que você chama de atraso, Deus chama de tempo perfeito. O que você chama de perda, Deus chama de poda. Nada que Ele toca termina pequeno. O propósito nunca nasce pronto, ele nasce escondido. E aquilo que agora parece peso pode ser, na verdade, o solo onde algo grandioso está sendo plantado. O silêncio estratégico de Deus. O silêncio de Deus é uma das experiências mais intensas da vida espiritual. Não há nada tão desconfortável quanto orar com urgência e receber quietude como resposta. É como falar com alguém que escuta, mas não responde. Como caminhar com alguém que guia, mas não explica o caminho. E quanto mais o silêncio se prolonga, mais o coração tenta interpretar o que ele significa. Só que quase sempre interpretamos errado. Achamos que Deus se calou porque deixou de se importar, quando na verdade o silêncio pode ser a prova de que Ele está trabalhando em algo maior do que conseguimos entender naquele momento. Assim como um artista que não revela seu quadro antes do último traço, Deus não expõe seu propósito antes da hora. Ele sabe que qualquer explicação antecipada pode gerar interferência, ansiedade, medo ou até desistência. Respostas prematuras destroem processos que precisam ser vividos, não compreendidos. Deus silencia para que o processo siga seu curso sem que você tente controlá-lo. Se ele explicasse antes, você tentaria acelerar o que só pode amadurecer com o tempo, tentaria evitar o que precisa ser enfrentado e tentaria mudar o que só ele pode transformar. O silêncio é a forma divina de proteger um propósito em desenvolvimento. O silêncio também serve para separar vozes. Quando tudo está bem, somos guiados por nossas vontades, desejos, opiniões de outras pessoas e pelas circunstâncias que parecem favoráveis. Mas quando tudo fica quieto, quando nada funciona, quando nada responde, todas as outras vozes se calam. Ficam apenas duas, a voz de Deus e a sua fé. E quando a fé começa a falar mais alto do que as emoções, o silêncio deixa de ser vazio e começa a ser direção. O silêncio de Deus não é vazio espiritual.
É um ambiente onde só o essencial permanece de pé. É um deserto onde tudo o que te distraía cai por terra e apenas aquilo que precisa crescer permanece. Deus nunca silencia para punir. Ele silencia para reorganizar seu mundo. Enquanto você pede respostas, Ele está organizando o que está ao redor e dentro de você. Enquanto você pede mudança, Ele está tratando o que precisa amadurecer primeiro em seu coração. Deus nunca te dará algo que irá te destruir por falta de preparo. Por isso existe silêncio antes de cada grande revelação, quietude antes de cada grande mudança e confusão antes de cada grande virada. O silêncio de Deus não indica distância, indica cuidado. Nenhum pai grita com um filho quando o ensina a caminhar. Ele observa, sustenta e protege com paciência. Assim Deus age no processo. É no silêncio que aprendemos a perceber o que antes ignorávamos. A fé cresce quando não recebe confirmações externas. A confiança se fortalece quando não tem provas visíveis. O amor a Deus deixa de ser interesse pelas bênçãos e passa a ser amor pelo próprio Deus. O silêncio revela intenções, expõe motivações, limpa a fé de expectativas superficiais e recalibra nossa confiança. Sem silêncio, nossa fé seria apenas dependência emocional. Com silêncio, ela se torna convicção espiritual. O silêncio transforma crentes em seguidores, seguidores em discípulos e discípulos em testemunhas vivas do que Deus faz, mesmo quando não fala. O silêncio também é uma resposta. Só não percebemos por que esperamos respostas na forma de explicações, e Deus responde através de sustentação. Ele não precisa falar quando já decidiu agir. Não precisa explicar quando já está movendo peças que você ainda não consegue ver. Ele não precisa justificar o tempo quando já sabe o final. Quando Deus silencia, Ele está preparando o que não pode ser revelado agora. Ele está fazendo o que só será entendido depois. O silêncio é uma voz que diz: confie, mesmo sem entender. Continue, mesmo sem ver. Permaneça, mesmo sem sentir. Por isso, quando Deus silenciar, perceba o que está sustentando você enquanto tudo parece parado. Essa sustentação é a voz dele. Quando você pensa que não vai suportar, mas suporta, isso é Deus agindo. Quando você pensa que não vai permanecer, mas permanece, isso é Deus protegendo. Quando você acha que vai desmoronar, mas continua de pé, isso é Deus fortalecendo. O silêncio não é a ausência da presença. É a prova da presença discreta e profunda. O silêncio é estratégia, porque Deus não precisa ser ouvido para estar operando. E um dia, o que hoje parece silêncio, será lembrado como o tempo em que Deus mais trabalhou na sua vida. Quando a resposta vier, você vai perceber que Ele nunca esteve distante. Ele estava apenas preparando algo grande demais para ser explicado cedo demais. Digite 1 para continuar ou descreva as mudanças que deseja. Isant, dores que moldam identidade, não emoção. Existe um tipo de dor que não vem para mexer apenas com o que você sente, mas com quem você é. Essa dor não toca apenas o emocional. Não age apenas sobre lágrimas ou sobre dias difíceis. Ela reorganiza valores, confronta a forma como você se enxerga, muda prioridades e revela o que estava escondido dentro de você. Há sofrimentos que não afetam apenas o humor, afetam a identidade. São dores que vão até a raiz da alma, onde estão as crenças mais profundas sobre si mesmo, sobre Deus e sobre o propósito da sua vida. Por isso, alguns sofrimentos não podem ser curados rapidamente. Não é porque Deus é lento, é porque Ele não está apenas curando sentimentos, mas reformando estruturas internas. Deus não coloca um remendo onde Ele pretende construir algo novo. Ele não suaviza emoções quando o objetivo é amadurecer caráter, fortalecer convicções e corrigir aquilo que limita o propósito. Quando a dor vem para moldar identidade, ela precisa ser vivida e não apenas superada.
Essa dor não some quando o choro para. Ela só cumpre seu papel quando transforma quem você é depois que o choro acaba. Sofrimentos que moldam identidade muitas vezes expõem falsos alicerces. Eles revelam dependências emocionais que chamamos de força, mas que na verdade eram muletas. Expõem relacionamentos que chamávamos de apoio, mas que sem perceber nos impediam de crescer. Expõem certezas que achávamos firmes, mas que não suportavam a primeira tempestade. Essas dores não destroem. Elas revelam o que já estava frágil antes mesmo de doer. Elas retiram o que parecia seguro para mostrar o que estava corroído, retiram o que parecia essencial para mostrar o que era apenas excesso emocional. Quando Deus permite esse tipo de dor, Ele não está exigindo que você aguente. Ele está ensinando como viver sem o que antes parecia indispensável. Muitos aprendem a confiar em Deus apenas quando Ele responde orações, mas poucos aprendem a confiar quando Ele muda direções. Quando Ele nega o que parecia bom, afasta o que parecia certo e cala quando esperávamos explicações. Essa dor não vem para destruir a fé, vem para purificá-la. A fé deixa de ser uma busca por soluções e se torna uma entrega de identidade. Não é mais Deus resolve isso, mas Deus transforma quem eu sou enquanto isso acontece. A dor que molda a identidade também revela o que você nunca imaginou que poderia fazer. Mostra que você aguenta mais do que acreditava, que cresce em áreas que nem sabia que precisava amadurecer, que permanece firme mesmo quando tudo sugere desistência. Ela expõe forças adormecidas. Ninguém descobre coragem enquanto tudo está confortável. Ninguém descobre caráter enquanto tudo está dando certo. E ninguém descobre verdadeira fé enquanto não precisa exercê-la. Por isso, essa dor não é perda, é revelação. Ela te mostra quem você ainda não viu, quem você está em processo de se tornar. Essa dor também tira máscaras. E não as máscaras que você usa para enganar os outros, mas as que você usa para enganar a si mesmo. As máscaras de orgulho, as máscaras da autossuficiência, as máscaras que dizem que você pode tudo sozinho, quando na verdade estava se escondendo de fragilidades que precisavam ser expostas para serem curadas. Quando Deus molda a identidade, Ele permite que você veja o que não queria encarar. Ele mostra o que machuca justamente para tratar o que adoece. E por mais desconfortável que seja, esse é o tipo de dor que salva. Não se engane achando que essa dor é uma interrupção. Ela é uma construção. Ela não veio para interromper seu destino, mas para te preparar para ele. Quando você não entende por que está sofrendo, talvez seja porque Deus não está apenas acalmando seus sentimentos. Ele está elevando a pessoa que você está se tornando. A dor passa, mas a identidade permanece. E quando esse processo terminar, você não será apenas alguém que superou um sofrimento. Você será alguém que vive em um nível mais profundo de fé, maturidade e visão. O sofrimento que molda a identidade não deixa cicatrizes de fraqueza, deixa marcas de maturidade espiritual. Quem passa por esse tipo de dor nunca volta a ser quem era, e isso é uma boa notícia. Você não nasceu para permanecer igual. A dor que hoje te confronta pode ser o instrumento que Deus está usando para te alinhar ao propósito que Ele já preparou. O que você sente agora não é apenas um impacto, é uma transformação. Digite 1 para continuar ou descreva as mudanças que deseja. Bertens, a construção invisível do futuro. Nada é mais difícil do que caminhar quando parece que nada está acontecendo. Quando você busca respostas e o céu permanece quieto, quando ora e tudo continua igual, quando tenta mudar algo e a vida não responde na velocidade que você gostaria. O futuro de Deus quase sempre é construído sem alarde, sem sinais visíveis, sem confirmações imediatas. Ele cresce como a raiz de uma árvore, escondido.
Antes que qualquer coisa apareça para o mundo, primeiro precisa ganhar profundidade onde ninguém vê. E é por isso que alguns processos da vida parecem demorados, silenciosos, solitários e até injustos. Eles não são lentos, são profundos. A construção invisível é o período em que Deus trabalha em tudo o que você não percebe. Você acha que nada se move, mas Ele está movendo circunstâncias. Você pensa que não está evoluindo, mas Ele está amadurecendo seu interior. Você sente que está paralisado, mas Ele está te fortalecendo para algo que ainda não pode ser suportado por quem você é agora. Quando Deus demora, não é porque não sabe o que fazer, é porque está preparando você para não destruir aquilo que virá. Não há promessa sem estrutura, não há futuro sólido sem base firme, e não há base firme sem dor, sem silêncio, sem espera e sem renúncia. O futuro não nasce no mesmo lugar onde você está hoje. Ele começa na transformação do que você está se tornando. Deus não constrói o seu amanhã ao redor de quem você é agora. Ele te molda para que você esteja preparado para aquilo que já está escrito. Se Ele te entregasse o que preparou antes de você estar pronto, o presente destruiria o futuro. O presente pode ser um campo de sementes ou um campo de destruição. Depende da maturidade de quem o vive. Muitas pessoas querem receber promessas, mas não querem ser moldadas para caber dentro delas. Querem resultados, mas não querem processos. Querem crescimento, mas recusam o desconforto da mudança. Deus não constrói o futuro de quem insiste em permanecer igual. Por isso, o futuro precisa ser construído antes dentro de você. A mudança externa só chega quando a mudança interna está completa. Deus não entrega algo para você sustentar apenas com emoção. Ele entrega quando seu caráter, sua fé, sua visão e sua maturidade estão alinhados ao propósito. E essa construção não é visível. Ninguém vê quando Deus retira a imaturidade silenciosamente. Ninguém percebe quando Ele quebra dependências que você achava necessárias. Ninguém sente quando Ele fortalece sua mente, quando reestrutura sua fé, quando reorganiza seus afetos, quando recalibra seus desejos. As pessoas só verão o resultado depois, mas Ele está construindo agora. A construção invisível também exige que você viva sem aplausos, sem reconhecimento, sem gratificação imediata. A maior parte dos passos que levam alguém ao propósito não será celebrada, não será compreendida e não será percebida por ninguém. Muitos irão achar que você está parado, quando na verdade está sendo preparado. Vão achar que estagnou, quando na verdade está sendo reestruturado. Vão achar que perdeu, quando na verdade está sendo posicionado. A construção de Deus não precisa de público. O que Ele faz no secreto será sustentado em público quando chegar o tempo certo. Esse processo tem um detalhe que poucos suportam. Deus pode permitir que tudo pare por fora exatamente quando tudo está avançando por dentro. É nessa aparente estagnação que Ele altera rotas, cura traumas, muda hábitos, renova convicções, restaura a identidade e fortalece a espiritualidade. Enquanto você espera resultados, Ele está construindo alicerces. Enquanto você pede velocidade, Ele está construindo estabilidade. Enquanto você pergunta quando tudo vai mudar, Ele está respondendo: primeiro você. Não existe futuro divino sustentado por estruturas humanas frágeis. Deus não acelera a promessa onde não existe maturidade para mantê-la. E um dia, sem aviso, o que era invisível começará a aparecer. Não porque você forçou, manipulou, implorou ou correu atrás, mas porque a construção chegou ao tempo certo. O que hoje parece atraso será lembrado como preparação. O que hoje parece silêncio será lembrado como alinhamento. O que hoje parece confusão será lembrado como o momento em que Deus edificou tudo o que ninguém viu. O futuro não aparece quando você entende, ele aparece quando você está pronto.
E quando a vida te quebra para te ampliar. Existem momentos em que a vida não apenas nos fere, ela nos quebra. Quebra planos, expectativas, relacionamentos, ideias que tínhamos sobre nós mesmos e até sonhos que acreditávamos ser indispensáveis. Nada é mais desconfortável do que ver algo que considerávamos essencial ruir diante dos nossos olhos. Nessas horas, a pergunta que surge é sempre a mesma: por que Deus permitiu isso? A mente tenta encontrar lógica no caos. O coração tenta salvar o que está caindo. E a fé busca explicações que não vêm. Só que, ao contrário do que pensamos, nem toda quebra vem para diminuir. Algumas vêm para ampliar. Quando algo se quebra, o espaço que antes estava preenchido se torna vazio. Esse vazio é doloroso, mas também é o lugar onde Deus começa a criar o novo. Você perde o que te ocupava para receber o que te fortalecerá. A vida quebra aquilo que te limita para que você tenha espaço para crescer. Deus não destrói o que é importante. Ele remove o que está impedindo o propósito. Às vezes, um relacionamento é quebrado, não porque era inútil, mas porque estava te mantendo pequeno demais para o que você estava destinado a viver. Às vezes, um emprego acaba não porque você fracassou, mas porque Deus precisava ampliar seu caminho antes que você perdesse sua essência dentro do que estava segurando. A quebra não é sinal de fraqueza, é sinal de transição. É a vida te tirando de um espaço estreito e te empurrando para um lugar mais amplo. Quando a terra é endurecida, ela precisa ser rompida para receber sementes. Quando o vaso é pequeno demais, ele precisa ser quebrado para que a planta continue crescendo. Da mesma forma, Deus permite que algumas estruturas rachem porque já não comportam quem você está se tornando. Você cresceu, mas o lugar não cresceu com você. Então Deus permite que o lugar que te aprendeu a proteger agora te expulse, para que você não perca o destino tentando preservar algo que já não cabe mais. A quebra também expõe limites que você não percebia. Ela mostra que sua dependência estava no lugar errado, mostra que sua fonte de segurança estava nos alicerces errados e que você estava construindo sua vida em algo que não poderia te sustentar para sempre. Quando Deus permite que algo desmorone, Ele não está tirando estabilidade. Ele está impedindo que você se apoie em algo que quebraria mais adiante. Ele não permite a quebra para te destruir, mas para te impedir de ser destruído depois. Ele não expõe fragilidades para te envergonhar, mas para te livrar de algo que pareceria sólido, mas te tombaria mais cedo ou mais tarde. O mais difícil de aceitar é que a quebra não traz alívio imediato. Ela gera vazio, solidão, medo, questionamentos, insegurança. A mente corre, o coração dói, a fé tenta respirar. Porém, o vazio da quebra não é ausência de vida, é espaço para a expansão. Antes, você estava cheio demais de algo que ocupava o lugar errado. Agora, há espaço para algo novo crescer. A dor da quebra revela que o que você perdeu não era definitivo. O vazio abre espaço para o que será permanente. A vida não te tira algo para te deixar órfão. Ela remove para te preparar. E enquanto a quebra acontece, você não vê crescimento, só vê pedaços. Só vê fragmentos, perdas, despedidas, perguntas. É por isso que tantas pessoas desistem, porque olham para os cacos e não percebem que Deus está ampliando o espaço. Não há ampliação sem ruptura. Não há expansão sem quebra. Não há destino sem desapego. Deus não te retira de um lugar sem te mover para um maior. Ele não destrói estruturas sem ter uma nova fundação preparada. O que você enxerga como um fim pode ser apenas a remoção do que impedia você de viver algo maior. Quando a vida te quebra, ela está te moldando para um espaço que você ainda não conhece. Você não está sendo reduzido, está sendo expandido. A dor não está encolhendo seu destino, está ampliando sua visão. O que hoje te parece perda pode ser a libertação de tudo o que te manteria pequeno.
O vazio que você sente agora pode ser o terreno onde Deus plantará o que jamais caberia no lugar onde você estava. A quebra dói, mas é o início da construção de algo maior. A dor que clarifica prioridades. Existe uma dor que não chega para destruir, nem para moldar apenas quem você é, mas para mostrar o que realmente importa. Ela desmonta distrações, muda a forma de ver a vida, reorganiza aquilo que você chamava de essencial e revela o que, na verdade, só ocupava espaço. Quando ela aparece, você deixa de lutar por coisas que antes pareciam urgentes e começa a enxergar o que sempre foi importante. Essa dor é incômoda porque ela confronta escolhas, afasta ilusões e coloca foco no que realmente tem valor. Ela não muda apenas sentimentos, muda critérios. A dor que clarifica prioridades faz você perceber que gastava energia demais com pessoas que não somavam nada, preocupações que nunca te levaram a lugar algum e medos que sempre te impediram de avançar. Ela mostra quanto tempo você dedicou ao que era passageiro e quanta força deixou de investir naquilo que era eterno. Há dores que não vieram para te machucar, vieram para te libertar daquilo que te consumia. Elas não tiram paz, tiram o que roubava a paz. Elas não quebram sua vida, quebram a ilusão de que algumas coisas eram indispensáveis. Quando Deus permite esse tipo de sofrimento, Ele está limpando sua visão. Ele não está punindo suas escolhas, Ele está revelando o que nunca deveria ter sido prioridade. Ele mostra que algumas pessoas só estavam no caminho para te atrasar, que algumas oportunidades ocupavam o espaço que Ele reservou para algo maior, e que algumas rotas que pareciam promissoras levariam você para longe do propósito. A dor clareia aquilo que a emoção nublava. Enquanto a emoção chama de amor, a dor revela dependência. Enquanto a emoção chama de projeto, a dor revela desperdício. Enquanto a emoção chama de estabilidade, a dor revela prisão. Essa dor também ensina que nem toda luta vale a energia que você investe. Ela mostra que insistir no que esgota a alma não é fidelidade, é engano. Que permanecer em algo que sufoca o espírito não é maturidade, é atraso. Que viver tentando salvar o que não quer ser salvo não é amor, é desgaste. A dor que clarifica prioridades não torna você frio, ela torna você seletivo. Ela elimina o que te enfraquece e fortalece o que te faz crescer. Ela não faz você amar menos, faz você amar com inteligência espiritual. Não faz você desistir das pessoas, faz você parar de se perder por elas. A dor também confronta a idolatria silenciosa que criamos com nossos próprios planos. Muitas vezes, oramos pedindo direção, mas queremos apenas a bênção sobre o caminho que já escolhemos. Queremos que Deus confirme nosso desejo, não que Ele revele o dele. E quando Ele mostra que aquilo que pedimos não era o melhor, essa revelação dói. Dói porque Ele não está tirando apenas um sonho, Ele está tirando a centralidade que demos a Ele. O problema não era o que queríamos, era o lugar que colocamos aquilo dentro do coração. Deus nunca nega algo para nos punir. Ele nega para proteger o trono do nosso coração do que poderia ocupá-lo indevidamente. A dor que clarifica prioridades revela o que tem valor eterno, não só impacto imediato. Você começa a perceber que pessoas importam mais do que impressões, que caráter vale mais do que reconhecimento, que paz vale mais do que conquistas rápidas, e que propósito vale infinitamente mais do que qualquer aprovação humana. Há dores que te forçam a escolher o que te aproxima de Deus e a deixar de lado tudo que te distanciava, sem você perceber. Você entende que viver com clareza é melhor do que viver com pressa, que viver com propósito é melhor do que viver por impulsos, e que viver com convicção é melhor do que viver tentando agradar o mundo. Depois da dor que clarifica prioridades, tudo muda. Não porque a vida ficou mais fácil,
mas porque sua visão ficou mais sábia. Você deixa de negociar sua paz em troca de aceitação, deixa de perder a si mesmo, tentando carregar quem não quer caminhar, e deixa de implorar por portas que Deus está fechando. A dor ensinou você a discernir. Agora, o que é superficial já não te convence. O que é tóxico já não te prende. O que é raso já não te atrai. A dor não alterou apenas suas escolhas, alterou o seu olhar. E quando o olhar muda, a vida muda com ele. Você para de buscar o que preenche o momento e começa a buscar o que fortalece o propósito. Deus não permitiu essa dor para te limitar. Ele permitiu para clarear o caminho. E quando o caminho fica claro, nada mais pode te confundir. Deus retira para te revelar. Há situações em que Deus não apenas muda o rumo das coisas, Ele remove o que estava ocupando espaço, retira pessoas, encerra ciclos, corta oportunidades e desfaz caminhos que pareciam indiscutivelmente certos. Quando isso acontece, a primeira sensação é de perda. O coração interpreta como rejeição, a mente chama de fracasso, e a alma tenta entender por que algo que parecia tão promissor foi arrancado sem aviso. Porém, o que chamamos de perda, muitas vezes é apenas Deus abrindo um véu. Ele não tira para diminuir, ele tira para revelar. Quando ele remove algo, não está finalizando uma história, está liberando espaço para mostrar a verdade que estava oculta enquanto aquilo ocupava o centro da nossa vida. O que Deus retira nem sempre era ruim, mas era incapaz de acompanhar o propósito que Ele está formando dentro de você. Às vezes, Ele remove pessoas não porque elas fizeram mal, mas porque o lugar delas no seu futuro não existe. Às vezes, Ele quebra expectativas não porque você escolheu errado, mas porque Ele sabe o que aconteceria se seus planos continuassem dependendo daquilo que parecia sólido, mas era temporário. Deus não retira o que você precisa, Ele retira o que você pensa que precisa. Ele tira o que te prende, não o que te fortalece. Ele corta o que te retarda, não o que te prepara. Quando Deus tira algo, Ele está revelando algo, revelando quem você confia mais do que deveria, revelando quem te limita enquanto diz que te ama, revelando qual sonho você colocou no trono que deveria pertencer apenas a Ele, revelando qual estabilidade você transformou em segurança absoluta. Deus retira para desmascarar o que estava te enganando, mesmo que você chamasse de bênção. Há coisas que trazem conforto, mas não trazem destino. Há pessoas que oferecem companhia, mas impedem crescimento. Há lugares que oferecem segurança, mas roubam visão. Deus retira o que parece apoio quando, na verdade, era algema. E quando Ele tira, a maior revelação não é sobre o que saiu, mas sobre quem você se torna sem aquilo. Você descobre que pode viver sem aquilo que acreditava que era essencial. Descobre que sua fé não desmorona quando perde o que pedia a Deus. Descobre que a sua identidade não pode ser definida pelo que te deixaram levar. Quando Deus retira, Ele não está revelando a fraqueza da vida, está revelando a força que você ainda não enxergava. Ele mostra que sua dependência estava em algo menor e que a sua força vem de alguém maior. A revelação não está na perda, mas na libertação que ela produz. O que Deus retira sempre tinha prazo. Nada que Ele ordena que saia deveria permanecer. Ele nunca tira algo definitivo, só remove aquilo que não faria parte do destino. Aquilo que Ele tira agora pode ser exatamente o que te impediria de viver algo mais pleno depois. A vida espiritual não é sobre colecionar, é sobre discernir. Não é sobre somar tudo o que aparece, mas sobre carregar apenas o que tem propósito. Algumas coisas você perde porque insistiu nelas, outras você perde porque Deus te livrou delas. E quando Deus livra, Ele nunca devolve.
Ele não fecha ciclo para negociá-lo depois. Ele encerra para libertar. No momento, a retirada dói. O coração se ressente da ausência. O ego reclama da renúncia. O hábito sente falta do que era conhecido. Porém, quando você aceita olhar além da dor, percebe que o vazio que fica não é sinal de abandono, mas espaço aberto para o que será revelado. Deus nunca retira sem intenção. Ele limpa para que você enxergue. Ele reduz para que você perceba. Ele cala vozes para que você descubra a dele no silêncio. A revelação sempre chega depois da retirada, não antes. Primeiro ele tira, depois ele mostra. Primeiro ele remove, depois ele explica. Não com palavras, mas com transformação. E quando você entender, não sentirá saudade do que perdeu, sentirá gratidão pelo que foi retirado. O que hoje dói será lembrado como o dia em que Deus te poupou. Quando ele retira, ele não está reduzindo a vida, está revelando o propósito. Retirar é um ato de amor, revelar é um ato de graça, e o que ele está desvelando agora pode ser o início de uma liberdade que você nunca imaginou viver. Dum oin, quando sofrer te define a direção. Existem sofrimentos que não chegam para paralisar, mas para empurrar. Não são dores que provocam estagnação, e sim dores que realinham caminhos. Elas tiram o conforto que mantinha você preso a lugares pequenos, desmontam planos que te seguravam no mínimo, pressionam a alma até que você saia de caminhos que nunca deveriam ter sido escolhidos. Há dores que não são interrupção, são rota. Não vêm para estragar a jornada, vêm para impedir que você se perca nela. São dores que apontam direção quando a vida deixou de fazer sentido nos caminhos antigos. A dor que define direção sempre aparece quando você já não deveria permanecer onde está. Quando você se acostuma a algo que já não te pertence, quando tolera o que te enfraquece, quando continua onde a sua essência morre um pouco todos os dias. Deus usa o desconforto como bússola. Ele deixa que algo doa, para que você pare de se agarrar ao que está te destruindo devagar. A mente tenta encontrar justificativas para ficar. O coração tenta salvar o que não tem mais vida, mas o espírito começa a sentir um incômodo que não mente. Esse incômodo não te deixa em paz, enquanto você insiste em permanecer onde a presença de Deus não te mantém. Essa dor não é castigo, é proteção. É o alerta que mostra que o caminho que parecia confortável, na verdade, está te afastando do propósito. É o empurrão sutil, porém firme, para que você deixe espaços onde sua identidade não cresce. Deus não arranca você de um lugar sem primeiro te mostrar que ficar seria pior. Por isso essa dor não te deixa descansar enquanto você tenta forçar o que já acabou. Ela te incomoda, te confronta, te pressiona a encarar o que você ignorava. Deus não empurra quem está no caminho certo. Ele empurra quem está se desviando sem perceber. Essa dor também revela caminhos que nunca seriam considerados sem o desconforto. Se tudo estivesse bem, você permaneceria no lugar errado para sempre. Se nada doesse, você continuaria onde a alma está encolhendo. Ninguém busca mudança quando está confortável, muito menos transformação quando tudo parece favorável. A dor que aponta a direção tira você do anestésico emocional que te faz confundir comodidade com propósito. Quando você perde a paz em um caminho que antes parecia tão correto, não é o caminho que ficou ruim, é a vida que está dizendo: seu tempo aqui acabou. Uma das formas mais profundas de Deus guiar alguém é removendo o prazer do que já não cabe mais. Ele não tira apenas coisas, tira o gosto por elas. Você tenta insistir, tentar reanimar, tenta salvar o que está claramente agonizando, mas dentro de você algo não flui mais. Não existe alegria, não existe paz, não existe vida.
Essa ausência de paz é o anúncio espiritual de que o caminho mudou de direção. Algumas portas não se fecham por falhas externas, mas por decisão divina interna. Deus encerra a satisfação antes de encerrar a situação. Primeiro, ele desliga o sentido de pertencimento, depois ele encerra o ciclo. A dor que define direção também revela a diferença entre permanecer e resistir. Permanecer é quando Deus sustenta. Resistir é quando você insiste sozinho. Permanecer é caminhar com paz, mesmo em cenários difíceis. Resistir é se desgastar tentando manter o que Deus já não abençoa. Quando você precisa se violentar emocionalmente para manter algo, já não é propósito. Quando você precisa sacrificar paz para permanecer, já não é direção. A dor não vem para arrancar suas mãos à força, mas para fazer você perceber que segurar algo morto não é fé, é apego. Quem entende esse tipo de dor, deixa de perguntar, por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar, para onde isso está me levando? Não busca mais culpados, busca caminhos. Não tenta reconstruir algo quebrado. Tenta discernir o novo que está se anunciando. A dor se torna mensagem, se torna sinal, se torna bússola. Porque o maior risco de alguém não é perder algo, é permanecer onde Deus já não está conduzindo. E quando você finalmente aceita que sofrer pode estar apontando uma nova direção, a dor perde parte do seu peso. Porque agora você entende que ela não veio para punir, mas para guiar. Não veio para te encolher, mas para expandir seus passos. Não veio para te prender, mas para te mover. A dor deixa de ser apenas dor e se torna mapa. E quando você começa a caminhar na direção que Deus está abrindo, entende que o incômodo que você sentia não era falta de Deus. Era Deus te chamando para o próximo capítulo da sua história. O tempo que a dor exige. Se existe algo que a dor denuncia com força, é a nossa impaciência. Ninguém sofre querendo esperar. Ninguém sente dor disposto a lidar com o tempo. Quando algo dói, queremos solução imediata, resposta rápida, cura instantânea. O sofrimento desperta urgência, mas Deus trabalha com maturação. O tempo de Deus não corre na velocidade das nossas emoções. A dor exige um tempo que não combina com a nossa pressa, porque o propósito exige profundidade, não alívio instantâneo. É por isso que tantos se desesperam, confundem a demora com abandono, quando na verdade a demora é processo. A dor nunca cura de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Primeiro ela confronta, depois amadurece, só então transforma. Tudo o que Deus faz na sua vida passa por camadas invisíveis antes de chegar ao exterior. O tempo que a dor exige não é anestesia, é construção. Se ele tirasse o peso antes da hora, você voltaria aos antigos padrões, às mesmas escolhas, à mesma visão limitada. Deus não está apenas tirando a dor, ele está tirando as raízes que causaram o que te feriu. E raízes levam tempo para serem removidas sem destruir o terreno. Por isso, o sofrimento demora, porque ele não quer te consertar, quer te refazer na medida exata do propósito. A dor exige tempo, porque ela precisa maturar aquilo que mudará seu destino. Existem fortalezas internas que não quebram com lágrimas, mas com processo. Existem medos que não desaparecem com uma oração, mas com construção. Há padrões de comportamento que não são vencidos por motivação, mas por permanência. Você não aprende a confiar em Deus apenas quando pede, mas quando espera. E esperar dói, porque esperar é abrir mão do controle. Enquanto você luta para acelerar o fim do processo, Deus está te ensinando algo que só existe na lentidão. A pressa te ensinaria vitória sem compreensão. O tempo te dá propósito com transformação. O tempo da dor também revela intenções. Quando tudo demora, você começa a descobrir se ainda confia, mesmo sem resultados.
Quando o alívio não chega, você percebe se sua fé era interesse ou convicção. O tempo expõe quem serve a Deus pelo que Ele dá e quem serve a Deus pelo que Ele é. Por isso, tanta gente desiste no meio do processo. Não era fé, era expectativa emocional. Não era entrega, era troca. O tempo da dor separa quem busca alívio e quem busca destino. Alívio pode vir de qualquer lugar, mas destino só vem de Deus. E destino não se entrega para quem não suporta o tempo. O tempo também protege você de atalhos. Quando tudo parece demorado, surgem oportunidades rápidas, caminhos fáceis, soluções imediatas. Mas nenhum atalho produz propósito. Atalhos reduzem preparo, enfraquecem o caráter e criam um resultado que não pode ser sustentado. Deus te faz esperar para que você não destrua o que Ele está construindo. Muitos perdem o que receberam, não porque não tinham força, mas porque não tinham maturidade. Promessas antecipadas viram peso, destinos acelerados viram ruína. O tempo de Deus não é atraso, é construção que impede colapso futuro. Esse tempo também cura sem que você perceba. Enquanto você chora, Deus limpa. Enquanto você se cala, Ele reestrutura. Enquanto você tenta entender, Ele organiza. Enquanto você pensa que está parado, Ele está cicatrizando áreas internas que você nunca conseguiria tocar sozinho. A prova de que Deus está curando você não é a ausência de dor, é presença de sustentação. Dor sem sustentação é desespero. Dor sustentada é processo. Se você ainda está de pé, mesmo com tudo que sentiu, é porque a cura está acontecendo na velocidade exata que sua alma aguenta. Deus nunca cura rápido demais, Ele cura na medida que fortalece. O tempo que a dor exige não é tempo perdido, é tempo investido na construção de quem você está se tornando. Você não será a mesma pessoa quando esse ciclo terminar. Quando olhar para trás, vai perceber que a demora não era demora, era precisão, era amor, era cuidado. Deus não pressiona o tempo, Ele prepara destinos. E o destino só floresce quando o tempo termina a obra que a dor começou. Digite 1 para continuar ou descreva as mudanças que deseja. Transformar oração em compreensão. Quando a dor aperta, nossa primeira reação é pedir para que tudo acabe. Oramos para que Deus tire aquilo que nos pesa, cale aquilo que nos machuca, resolva aquilo que não conseguimos suportar. Mas a maior parte das nossas orações nasce do desejo de escapar, não do desejo de compreender. Pedimos alívio, pedimos pressa, pedimos portas, pedimos respostas. Oramos como quem tenta apagar o fogo, quando Deus quer nos ensinar a atravessar as chamas sem sermos consumidos. Não é errado pedir solução, mas é limitado quando Deus deseja revelação. Há momentos em que Deus não muda imediatamente aquilo que dói, porque Ele não quer apenas consertar o que está quebrado. Ele quer revelar o que nos formou de maneira errada. Ele não quer simplesmente tirar o peso. Ele quer mostrar por que carregamos peso demais. Enquanto oramos para que a dor vá embora, Ele espera que nossa oração mude de tom, que a busca deixe de ser contra o processo e se torne uma busca pelo entendimento do processo. Antes de pedir por que isso está acontecendo, a oração precisa se tornar: para que isso está acontecendo? Não tira isso de mim, mas mostra o que isso está construindo. A oração madura não tenta escapar do que forma caráter, não tenta evitar o que cura traumas, não tenta correr do que fortalece convicções. A oração madura não busca apenas alívio, busca sabedoria. Quando o coração decide entender e não apenas fugir, a dor começa a ganhar sentido, não porque se torna agradável, mas porque deixa de ser vazia. Você passa a enxergar que o sofrimento pode estar te protegendo, te ampliando, te desintoxicando, te preparando para algo que não cabe em quem ainda não foi transformado. A dor que é compreendida
deixa de ser ameaça e se torna ferramenta. Muita gente ora pedindo livramento daquilo que Deus está usando como ferramenta. Querem sair da sala de tratamento antes do remédio fazer efeito. Querem viver cura com anestesia, destino sem processo, colheita sem poda. E por isso repetem ciclos, revivem feridas, carregam pesos antigos e chamam de luta o que já era para ser libertação. Quando a oração muda, o ciclo também muda. Quando a oração deixa de ser apenas resolve isso e se torna revela o que preciso aprender, a dor deixa de ser um muro e se torna uma porta. A oração que gera compreensão exige coragem, porque pedir entendimento é aceitar que talvez o problema não esteja apenas no que você sofre, mas no que você sustenta, que talvez a dor não esteja apenas fora, mas dentro, que talvez Deus não esteja atrasado. Você é que estava insistindo em algo que já acabou, dependendo de algo que não é fonte, segurando o que não deveria carregar. Compreender dói, mas liberta. Explicar conforta, mas explicar sem transformação não forma destino. O entendimento cura em profundidade, porque muda a maneira de viver, não apenas o que se sente. Quando Deus escuta uma oração que busca compreensão, Ele responde com clareza, não necessariamente com rapidez. Ele abre os olhos antes de abrir as portas. Ele transforma o coração antes de transformar o cenário. Ele dá sabedoria antes de dar solução. Porque o que adianta receber algo grande sem aprender a administrar? O que adianta viver um milagre sem estrutura interior para sustentá-lo? O entendimento é o que faz alguém manter aquilo que Deus entrega. A revelação é o que impede que você volte a se ferir da mesma forma que se feriu antes. Orar com compreensão é aceitar que Deus pode estar te amando através daquilo que você pediu para terminar. Que Ele pode estar te formando através daquilo que você pediu para resolver. Que a dor pode ser resposta, que o silêncio pode ser proteção e que a demora pode ser cuidado. Transformar oração em compreensão não tira o peso imediatamente, mas cria propósito dentro do peso. A oração madura não pede para acabar o processo, pede para que o processo cumpra sua função. Quando esse entendimento chega, algo em você muda. Você para de brigar com o processo e começa a caminhar com ele. A dor não te domina mais, porque agora tem sentido. A espera não te destrói mais, porque agora tem propósito. A oração não tenta fugir mais, porque agora busca aprender. E quando você aprende, aquilo que machucava deixa de te controlar. Quando a vida te ensina pela dor, a fé começa a governar o coração. Digite 1 para continuar ou descreva as mudanças que deseja. O propósito que se reconhece depois, não durante. Nenhum processo parece divino enquanto está acontecendo. A dor nunca se apresenta como propósito enquanto fere. As perdas não parecem portas enquanto doem. O silêncio não soa como cuidado enquanto você se sente sozinho. O que Deus constrói raramente tem aparência de construção no início. Ele começa pelo avesso, pela desconstrução, pelo escondido. O propósito não se revela durante a luta, ele se revela depois, quando o cenário muda, quando o tempo passa, quando o coração amadurece e você olha para trás com um entendimento que não poderia ter enquanto vivia o caos. É por isso que tantas pessoas confundem processo com abandono. Elas analisam o presente como se fosse o resultado final, interpretam a fase como se fosse toda a história, julgam o momento como se Deus tivesse encerrado capítulos. Mas Deus não termina nada enquanto ainda está construindo. O processo costuma se parecer com retrocesso, com perda, com fragilidade, com silêncio, com injustiça. Porém, o que parece retrocesso é reestruturação. O que parece perda é livramento. O que parece silêncio é alinhamento.
O que parece injustiça é reposicionamento. Nada é real, até que o tempo mostre o que estava escondido por trás do impacto. O propósito só se reconhece depois porque ele não nasce no dia da dor, mas no dia em que a dor cumpre o que veio fazer. O que Deus está formando dentro de você agora não faz sentido porque você está no meio do processo. Quem ainda está dentro do quarto cirúrgico não entende a necessidade da incisão. Quem está no meio da tempestade não consegue imaginar o sol que virá. Quem está perdendo o que acreditava indispensável não consegue visualizar o que será colocado no lugar. Deus não explica o propósito durante, Ele permite que você o veja depois, quando tiver maturidade para enxergar que nada foi em vão. E quando esse entendimento chega, algo extraordinário acontece. Você percebe que o que mais te feriu, na verdade, estava te preparando. Percebe que o que te doeu foi o que te amadureceu. Percebe que o que caiu foi exatamente o que não poderia te acompanhar no destino. Percebe que o que te fez chorar foi o que abriu espaço para o que finalmente te faria crescer. O que parecia injusto se torna cuidado. O que parecia atraso se torna estratégia. O que parecia fim se torna começo. O que parecia contra você se revela como aquilo que te impulsionou. O propósito só pode ser reconhecido depois porque ele transforma você enquanto acontece. Antes de mudar o que está ao redor, o propósito muda quem você é. Enquanto você queria entender o que estava perdendo, Deus estava te ensinando quem você estava se tornando. Enquanto você queria respostas, Deus construía profundidade. Enquanto você queria alívio, Deus desenvolvia a estrutura. Ele não estava demorando, estava aprofundando. Por isso, quando o propósito se revela, ele não apenas mostra o porquê da dor, ele mostra a nova pessoa que a dor formou. E quando você olha para trás com esse entendimento, tudo muda. Você não se culpa pelas lágrimas que chorou. Você honra a pessoa que suportou o que chorou. Não se arrepende das perdas, agradece os livramentos. Não reclama do tempo, reconhece a precisão. Não questiona o silêncio, percebe a proteção. O propósito reconhecido depois fortalece a fé para o próximo processo, porque agora você sabe que nada é aleatório quando Deus governa o tempo. Quem aprende a enxergar o propósito depois, deixa de viver preso ao impacto do presente. Não se desespera no meio da dor, porque sabe que ela não é o destino, é o trajeto. Não se assusta com o silêncio, porque sabe que Deus continua operando mesmo sem falar. Não teme perdas, porque entende que nenhuma retirada é aleatória. Deus sempre age antes do propósito ser entendido. Sempre move antes de ser reconhecido. Sempre transforma antes de parecer favorável. Quando o propósito finalmente se revela, você percebe que Deus nunca deixou de estar lá. Ele não chegou no final para explicar. Ele sustentou desde o início, enquanto você ainda não entendia nada. O propósito não se explica durante porque precisa ser vivido. E quando ele é vivido, ele se torna impossível de negar. Digite 1 para continuar ou descreva as mudanças que deseja. A dor que não te enterra, te planta. A dor não veio para te sepultar, veio para te semear. O que parece enterro pode ser plantio. O que parece fim pode ser início. O que parece perda pode ser preparação. A terra que cobre não está escondendo você para sempre. Está incubando algo que ainda vai nascer. O sofrimento não é cova, é solo. Deus não te colocou debaixo de peso para te apagar, mas para germinar propósito. Enterrado está quem foi terminado, plantado está quem está prestes a florescer. A dor te coloca no escuro, não como punição, mas como ambiente de transformação. Nenhuma semente floresce sob aplausos, nenhuma identidade amadurece sob luz constante.
A construção mais profunda acontece no escuro, longe dos elogios, longe das expectativas alheias, longe das comparações, longe da necessidade de provar algo. Quando Deus te planta, Ele te separa, Ele te aprofunda, Ele te fortalece no silêncio, Ele faz crescer raízes antes de fazer aparecer frutos, Ele faz firmar estrutura antes de promover crescimento, Ele esconde, não para punir, mas para proteger. A semente escondida é a promessa preservada. O que dói agora não está te diminuindo, está ampliando quem você será depois que a terra se abrir. Enquanto você pensa que perdeu visibilidade, Deus está fortalecendo raízes. Enquanto você sente que está sendo esquecido, Deus está te firmando. Enquanto você pensa que foi reduzido, Deus está te preparando para algo que não pode nascer exposto. A semente exposta morre, a semente plantada floresce. O que parece isolamento pode ser apenas incubação do propósito. O que parece escuridão pode ser o ambiente necessário para que você cresça na profundidade certa. E quando o tempo da germinação acaba, a semente rompe a terra. Rompe o que a cobria, rompe o que parecia limite, rompe o que parecia definitivo. Romper dói, mas revela. A semente não volta para ser como antes. Uma vez que brota, nunca mais volta a ser semente. Do mesmo modo, quem amadurece na dor nunca volta a ser o que era antes. Quem floresce depois do processo não cabe mais no antigo vaso, não se limita ao antigo terreno, não se satisfaz com antigas medidas. A dor não muda apenas o que você vive, muda o que você aceita viver. Quando o sofrimento é plantio, ele te prepara para suportar o peso da própria bênção. Deus nunca promove sem aprofundar, nunca expõe sem amadurecer, nunca entrega sem fortalecer. Ele não adianta flores sem antes fortalecer raízes. O que você chamou de demora foi apenas maturação. O que você chamou de silêncio foi só proteção. O que chamou de perda foi espaço para crescimento. Quem entende que está sendo plantado para, aceita e confia. Em vez de tentar escapar da terra, começa a crescer nela. E quando o tempo chegar, ninguém poderá negar o que Deus fez. Não serão palavras que provarão, será fruto. Não será argumento, será crescimento. Não será esforço, será evidência. O que estava escondido se tornará visível. O que parecia pequeno se tornará grande. O que parecia perdido se tornará propósito. A terra não vai te enterrar. A terra vai te revelar. A dor não está te finalizando. Está te formando. Não está te reduzindo. Está te preparando. Não está te apagando. Está te posicionando. Quando a semente finalmente rompe, o mundo não vê o que ela sofreu, vê o que ela se tornou. E assim será com você. A dor que te isolou será a mesma dor que te fará florescer. Aquilo que hoje parece sepultamento será lembrado como o solo onde o seu destino começou a nascer.